Olha só, gente, os últimos dados da Secretaria Nacional de Direitos Humanos do Governo Federal foram registrados quase 90 mil denúncias de violações aos direitos humanos contra crianças e adolescentes em 2016. O número representa aí quase 60% do total de denúncias recebidas pelo Disque 100. Isso significa que a cada 3 denúncias, que a cada hora, quase 3 denúncias de abuso e exploração sexual de crianças, adolescentes ou mulheres são registradas no país. É a hora da gente discutir o assunto no nosso quadro de Sexualidade em Dia. Bom, quem já está com a gente aqui no estúdio é a Milka Freitas, que é a nossa consultora sexual. Bom dia, Milka. Bom dia. O tema é meio triste, né? Quando Triste. A gente fala de abuso sexual, como é que essa mulher vai lidar com essa vida daí pra frente, depois que sofreu um abuso sexual? Isso é complicado, né? E assim, sabe o que é mais interessante? As pessoas confundem um elogio sem maldade, sem o abuso do elogio, com realmente passar do limite com aquela pessoa. Às vezes você, sei lá, chegou assim pra mulher, olha como você tá bonita hoje, e ela ter dado aquele simples sorriso, aquele suposto agressor, né, suposto abusador, ele vai chegar e vai achar que ela tá dando permissão para algo mais. Então, isso causa muita insegurança e principalmente quando se trata do ambiente de trabalho, que é onde ocorrem os maiores casos. É aquela história de eu dei um sorriso, mas eu não dei liberdade. Exato, é a frase mais certa. A gente tem perguntas aí de telespectador aí do programa, do nosso... Está dizendo o seguinte: eu sou gay, já sofri abuso sexual e de autoridade no meu trabalho, mas não denunciei porque tive medo de não acreditarem em mim e achar que eu sou o culpado. O que eu deveria fazer? É o Patrick, que mora aqui no Farol. É porque é muito delicado. Inclusive, quando eu estava pesquisando esse assunto, é incrível como é escasso. Porque, veja, o ambiente de trabalho, ele mexe com a sua saúde mental. Ele mexe com a sua estrutura financeira, né? Você precisa muitas vezes dessa estrutura. E ainda mais hoje em dia, em tempos de crise. Imagine você estando nesse ambiente de trabalho e muitas vezes, por conta da hierarquia, o teu superior é quem está praticando esse abuso e você não tem a quem recorrer. Afinal de contas, como é que você vai demitir o superior? Entende? Então, assim, o ideal não é o que geralmente fazem, mas o ideal é você prestar uma ocorrência, né? Prestar uma ocorrência na polícia, fazer um BO, procurar o RH dessa empresa para poder denunciar esse agressor e tomar as medidas cabíveis tanto com direitos humanos como com o Ministério Público do Trabalho para ver o que pode ser feito. Fazendo só um parênteses, agressões de abuso moral e abuso sexual no ambiente de trabalho de instituições públicas e privadas, elas são distintas. Cada a lei vai agir de uma maneira. Então, se você é servidor, você vai procurar o Ministério Público do Trabalho para poder saber como ele vai te conduzir, porque é uma situação mais delicada, né? Afinal de contas, entrou através de concurso. Vamos lá, para mais uma dúvida aí de telespectador. Qual o primeiro passo para denunciar quando sofre esse tipo de abuso? A Morgana, que mora em Pioca. Como eu falei, o primeiro passo para falar a verdade, o que eu posso aconselhar? É você não ficar calada ou calado, porque tem homens também que sofrem. Mas tem tanta gente que tem medo de denunciar isso aí, porque necessariamente precisa daquele determinado Mas na questão de não ficar calada também, Fabiola, não necessariamente você abrir a boca dentro do ambiente de trabalho, mas sim, desculpa, você falar para um parente, para uma amiga, para uma pessoa que está, sei lá, seu companheiro, sua companheira, mas não ficar te consumindo, porque até câncer pode ser provocado no organismo de uma pessoa pela somatização dos problemas que está naquele ambiente de trabalho, que deixou de ser um ambiente saudável para ser um ambiente doentio, um ambiente totalmente a gente falou de um ponto que às vezes a gente vai guardando as coisas e o corpo, ele se manifesta por meio das doenças. Exatamente. Né? Ele tem memória. E aí tem que ter muito cuidado com esse silêncio. Inclusive, quando eu fiz a divulgação da pauta da gente de hoje, ontem eu fiz até no Instagram também, foi incrível a quantidade de pessoas, tanto homens quanto mulheres, que disseram já ter passado ou saber de algum caso. E ele foi muito rico, para falar a verdade.
E a lá. vergonha, né? Pois é. Mais uma perguntinha aí. Por que as pessoas ficam com medo de denunciar? Essa aí é a Aline que está perguntando. O principal motivo é perder esse emprego e não saber qual vai ser a sua renda. E aí você tem que ter uma inteligência emocional muito grande, uma resiliência muito grande, dizer assim, não, eu estou realmente precisando, mas eu vou sair disso e vou produzir alguma coisa. Comece a prestar atenção nas suas habilidades sociais para ver o que é que você pode fazer para sair dessa. E segundo, procure, se você não tiver condições de pagar um psicoterapeuta, procure as faculdades que têm psicoterapia de graça, mas faça um acompanhamento com um psicólogo, porque é importantíssimo para trabalhar essa demanda, para saber como ele vai te direcionar. Mexe muito com a autoestima, muito, né? Muito. Vai Inclusive, dizer... existem casos de suicídio por conta desse abuso. De abuso sexual, que geralmente o abuso sexual, ele vem juntamente com o abuso moral. Tem mais alguma pergunta aí? Vamos ver. Ó, se um homem heterossexual sofrer abuso, você acha que alguém vai considerar um crime realmente ou vai banalizar, né? O Marcos aí da Santa Lúcia. A probabilidade de banalizar é muito maior do que levar em consideração. Afinal de contas, você é um homem que foi abusado por uma mulher de repente. Como assim você não vai receber um elogio de uma mulher? Muitas vezes a pessoa não vai entender que aquilo foi um abuso sexual e de poder, e vai entender como se fosse uma cantada. E você tem que mostrar sua macheza, né? E é muito delicado para o homem também, apesar do que as mulheres, elas são, em sua maioria, as vítimas, principalmente mulheres negras. E dentro do ambiente de trabalho é de 3, pelo menos uma, geralmente, ela está sofrendo aquele tipo de abuso. E ainda tem a questão de se você, quanto homem, e a gente esclarece o homem cisgênero, por exemplo, que é aquele que nasce com o sexo masculino e se identifica com ele, se ele for abusado de repente por um outro homem homossexual, digamos assim, ele também fica numa situação delicada, porque de repente ele pode chegar e dizer, alguém pode chegar e dizer assim, mas você deve ter provocado alguma coisa, porque ele não vai um gay não vai dar em cima de você. Então assim, a gente tem que ter o abusador muito cuidado com o que ele está fazendo, apesar do que isso é uma doença, né? Ele perde a noção do que ele está fazendo. Tem mais alguma pergunta? Não, tem mais pergunta não para fazer. Qual seria o conselho, então, que você dá para os nossos telespectadores? Perder esse medo, tentar enfrentar esse medo, para que a gente consiga, aí, quem sabe, diminuir os números, né, que a gente tem registrados hoje? Para falar a verdade, você tem que recorrer ao Disque Denúncia. Tem o Disque 100, que geralmente o Disque 100, ele funciona muito para o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Mas como se trata de um abuso, um tipo de abuso sexual, você pode entrar em contato com o Disque 100 e também o Disque 180, que funciona também com um atendimento mais específico da mulher. E também entra aí nessa categoria a mulher transgênero, né? A mulher transexual, a mulher travesti. Então você procura esse Disque Denúncia, que lá eles vão te orientar para saber quais serão os outros procedimentos. Mas o mais importante é não ficar calado de jeito nenhum, é falar. Seja um homem, ou seja mulher, ou seja homossexual, transexual, mas não fica calado, denunciar. Ok, Milka, muito obrigada. Um beijo grande para você e feliz Dia da Mulher, afinal amanhã, né? Amanhã, gente. Fiquem ligados aí nas minhas redes sociais que a gente tem novidades, tá? Obrigada e feliz Dia da Mulher também para todos. Obrigada.